a ativar o som, já está, não é? Então eu estava a dizer, muito boa tarde a todos, bem-vindos à Casa Espírita. É sempre uma alegria podermos estar aqui à tarde de sábado, onde fazemos sempre partilhas, aprendizagens, temos depois também no final, não aí em casa, mas nós aqui pessoalmente, um convívio e muitas outras atividades que as Casas Espíritas normalmente nos oferecem. Hoje é com grande alegria que temos aqui uns novos amigos, que é com muito prazer que vos recebemos e que vos conhecemos, e desde já agradecemos ao nosso amigo João Gonçalves por nos ter feito esta ponte, dado esta possibilidade deste novo conhecimento. E eu já irei fazer a apresentação. O que vou pedir é que, para nos unirmos uns aos outros aqui no plano físico, para nos unirmos com a equipa espiritual, com os nossos guias, que façamos em conjunto uma prece simples, mas que nos auxilie a elevar o nosso padrão vibratório. Como sabem, nas Casas Espíritas nós fazemos questão desta sintonia com a espiritualidade que nos assiste, porque passarmos pela vida física desligados de nós, desligados de Deus, desligados daqueles que nos são superiores, é um erro crasso, e que possamos sempre ir nos habituando, nem que não seja com estes convívios ao sábado. Então vou-vos convidar a fechar os olhos, a serenarmos e a confiarmos. Vamos confiar naqueles nossos guias que nos seguram as pontas, como nós dizemos, pelo caminhar da vida física, que nos intuem ao bem, ao caminho reto, ao projeto de vida que trouxemos a quando da encarnação e que tantas vezes falhamos e nos desviamos por falta de nos religarmos ao alto. Agradecemos-vos por estarem por nós, pelas boas intuições e tantas proteções, tantas bênçãos que recebemos sem nos apercebermos. Que Deus vos abençoe. Pedimos-vos a presença nas nossas vidas também neste momento. Agradecemos à equipa espiritual desta casa, que trabalha continuamente em prol do próximo, como em todas as casas espíritas e em todos os lugares de luz e de auxílio ao próximo, independentemente da religião, da doutrina, da filosofia, onde houver uma postura de união a Jesus e ao Pai Criador, aí estarão os seres de luz em nosso benefício. Aos mentores espirituais desta nossa casa, o nosso bem-aja. Que Deus vos envolva também a vós em amor, capacitando para o imenso serviço que fazem sempre, em conjunto, em ambos os planos da vida. Solicitamos a presença do Mestre Jesus. Querido irmão maior, entregamo-nos nas tuas mãos. Pedimos-te a capacitação para cumprirmos as tarefas que nos convidas há tanto tempo. Que estes breves momentos que aqui vamos estar, neste momento, sejam sementes que nos vão iluminar intimamente e auxilia-nos a termos a vontade e a capacidade na ação para depois os utilizarmos em nosso benefício e em benefício do próximo. Obrigada por fazeres parte das nossas vidas. Em conjunto, pedimos também auxílio para os expositores de hoje, que doam do seu tempo vindo de longe, em partilha, em amor, para nos presentear com esta bela doutrina de crescimento íntimo, pessoal e coletivo. Muito obrigada. E é realmente, de facto, com alegria que vou começar por fazer aqui uma breve exposição, uma vez que ainda não conhecíamos, e vamos ter aqui um início para que saibamos sensivelmente de todo o histórico possível. Então, nós vamos ter Mauro de Mesquita Spínola connosco,
engenheiro, professor PhD de Engenharia e pesquisador da Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo, consultor para empresas em tecnologia da informação e proteção de dados pessoais. Participou durante 40 anos do programa radiofónico Momento Espírita, diretor-presidente do Centro de Estudos Espírita José Herculano Pires, em São Paulo, autor dos livros Reencarnação, um paradigma existencial revolucionário, CEPA 2021, e Centro Espírita, uma revisão estrutural, 1997. É coautor do livro Perspectivas Contemporâneas sobre a Reencarnação. Tudo bons títulos que eu vou confessar que não conheço, mas estou muito curiosa. Também temos Jacira Jacinto da Silva, advogada, juíza de direito aposentada, espírita de nascimento. Há pessoas que nos levam vantagem, não é? Espírita de nascimento, integrante da CPDOC, Centro de Pesquisas de Documentação Espírita do Centro de Estudos de José Herculano Pires. Atual presidente da CEPA, da Associação Espírita Internacional. Como veio, tive que vir à cábula, não é? É coautora do livro Espiritismo, Ética e Moral. É fundadora de instituições de serviço social, por exemplo, Fundação Porta Aberta, APAC, que é a Associação de Promoção e Assistência Comunitária no Brasil, não é? ECOA, Espaço Comunitário de Aprendizagem. Portanto, dá para ver por este currículo que não param e tem sido certamente um trabalho frutífero. Bem-ajam. Agradecemos imenso o poderem estar aqui connosco. Então vou aqui pedir a presença do Mauro, não é? É assim? Então vá, vamos só aqui ver se aparece ali a carinha dele. Faz favor, pode vir aqui. Vamos só aqui ver aqui se... aqui na câmera do próprio computador. O pessoal lá em casa vai vê-lo e nós vamos puxar aqui para nós. Vamos puxar este e basta andar aqui na setinha, está bem? Para baixo ou para cima, pode ser? Muito obrigado, Muito obrigada, Paula. Até já, obrigada. Significa que devo ficar um pouco comportado na frente da câmera. Exatamente. Se fugir o pessoal lá em casa, julgo que está só em espírito. Certo. Está bem? Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Paula. Obrigada a nós. Muito obrigado a todos. Em seu nome, quero agradecer a todos presentes, todas presentes. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer também ao querido amigo João, que, além de nos convidar, nos fez hoje uma recepção calorosa. Almoçamos aqui em Alcobaça, fizemos um tour aqui pela cidade. Quero agradecer demais, João, seu carinho, sua atenção conosco. Eu e a Jacira somos casados e somos espíritas. E temos muito gosto de conhecer pessoas espíritas, não para sair fazendo palestras. Não temos esse desejo. Temos o desejo da união, da conexão. E também, principalmente, de ouvir pessoas do mundo todo que militam no espiritismo. Então, quero propor a vocês agora que não vejam essa nossa sessão como uma palestra, mas sim como uma conversa em que possamos trocar ideias sobre o espiritismo e também sobre nossas vidas. O que trazemos aqui é um conjunto de ideias que consideramos muito salutares e que têm sido desenvolvidas por vários pensadores espíritas no mundo. É o pensamento espírita laico, o pensamento espírita não religioso. Mas é apenas uma ideia que não serve para destruir nenhuma outra. É apenas para dialogar com as pessoas. Então, quero que vocês, por favor, nos ajudem. Conversem com a gente sobre esse tema hoje. Troquem ideias com a gente. Tirem suas dúvidas. Nos façam levar dúvidas para casa, porque é assim que nós todos aprendemos.
Desculpe, Paula, temos quanto tempo para essa exposição? Normalmente é das 4 às 5 da tarde. Total até às 5 horas. Exatamente. Vamos tentar falar menos e, no final, podemos conversar um pouco mais. Porém, durante toda a exposição, qualquer pessoa, por favor, pode nos interromper, dar uma opinião, conversar. Vamos tentar fazer de forma interativa. Eu sou professor, como citou a Paula, agora há pouco. Eu sou professor universitário e costumo dizer para os meus alunos, quando tiverem alguma dúvida, por favor, façam, interrompam. Porque quando alguém faz alguma pergunta, algum questionamento, alguma assertiva, as outras pessoas acordam, porque começam a imaginar que algo importante está acontecendo naquela palestra. Então, é uma ajuda que qualquer pessoa pode dar, ok? Eu vou fazer uma primeira parte da apresentação, sempre interativa, e a Jacira fará a segunda parte. Bom, os currículos da Jacira e meu já foram citados pela Paula. Nós participamos de uma associação internacional chamada CEPA. A CEPA é a Associação Espírita Internacional. E por que tem essa sigla, CEPA? Nós mantivemos essa sigla porque ela foi criada historicamente em 1947, quando se formou a associação, e ela era uma sigla de Confederação Espírita Pan-Americana, que era apenas da América. Nos últimos anos, a CEPA cresceu muito, tem muita presença na Europa, na Espanha, na França e também aqui em Portugal. Então, não havia mais sentido em chamar a CEPA de Confederação Espírita Pan-Americana. Por isso que nós mantivemos a sigla pela marca histórica, mas mudamos de nome em 2016. E o que é a CEPA? É uma associação de espíritas e de instituições espíritas voltadas à difusão do espiritismo sob uma visão kardecista, laica, livre-pensadora, humanista, progressista e pluralista. Nós tiramos essa palestra de uma palestra que foi escrita em espanhol e, infelizmente, sobraram alguns errinhos. Eu peço desculpas para vocês por isso. Então, qual é a ideia central da CEPA? A difusão do espiritismo laico, livre e pensador, sob a visão de que precisamos sempre atualizar o espiritismo. A CEPA e o CEPEDOC é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. A Paula citou que a Jacira participa do CEPEDOC e eu também participo do CEPEDOC. É um grupo de espíritas que desenvolvem pesquisas, escrevem textos, escrevem livros, visando dar ao espiritismo um caráter de atualidade. E temos já muitas publicações nos últimos 35 anos. Mais recentemente, a CEPA, junto com o CEPEDOC, desenvolveram a coleção chamada Coleção Livre Pensar. Qual que é a ideia da Coleção Livre Pensar? Um conjunto de livros, sempre muito pequenos, que pegam todos os temas do espiritismo e apresentam sob a visão laica e livre pensadora. Então, se alguém perguntar, mas o que é essa visão livre? Quais são as diferenças da visão livre do espiritismo? Quem quiser conhecer, quem quiser debater, e eu estou trazendo esse convite para vocês também, pode acessar os nossos livros. Nós já temos uma primeira série de livros publicada, tanto em português como em espanhol. Temos alguns desses livros em francês, temos alguns em inglês.
a ideia é que todos os livros da coleção sejam publicados em português, espanhol, francês e inglês. E entre esses livros temos, por exemplo, O Espiritismo na Perspectiva Laica e Livre Pensadora. É um livreto que fala dessa visão laica, que eu vou falar para vocês hoje. Um livro sobre a imortalidade da alma. Reflexões sobre Deus. Como é a visão de Deus no pensamento livre? Já sabemos de antemão que não é aquela visão antropomórfica. A Jacira vai tratar sobre isso hoje com vocês. Qual é a nossa visão de Deus? É um dos exemplos do que podemos discutir. Reencarnação, que foi o livro que eu escrevi. A imortalidade da alma, está ali. Mediunidade. Espiritismo, ética e moral. Qual é a relação do espiritismo com a ética e a moral? Este livro foi escrito por Jacira e um promotor de justiça chamado Milton Medran Moreira, a atual presidente da CEPA e um ex-presidente da CEPA escreveram esse livro. Então, por favor, quem quiser acessar, são livros disponíveis gratuitamente. É só acessar cepainternacional.org e você faz o download dos livros. Reparem que aqui embaixo tem escrito quantos downloads cada livro teve. Então, falando agora sobre espiritismo livre, e que eu tenho que falar rapidamente, porque o tempo é curto, né? O espiritismo livre foi estruturado pelo próprio Kardec, porque Kardec sempre defendeu o livre pensamento. A ideia de que nós podemos desenvolver as ideias. A própria filosofia espírita é uma filosofia livre. Então, se algum de nós vier aqui à tribuna ou escrever algo sobre espiritismo que amarre as pessoas, que diga às pessoas o que elas devem ou não devem fazer, de antemão proponho para vocês, isso não é espiritismo. Espiritismo é uma filosofia livre, em que as pessoas têm que ter liberdade para pensar e refletir. Qual é a síntese da visão livre do espiritismo? Quais são os principais elementos da visão livre? Eles estão resumidos aqui, mas eu vou passar nas próximas telas para falar de cada um deles. Kardecista, livre produção e expressão de ideias, progressista, progressivo, pluralista e humanista. Antes de tudo, o pensamento espírita livre é kardecista. É muito importante dizer isso, porque muitas pessoas que atacam a visão livre, que consideram que ela é uma distorção, dizem que é uma novidade que foge de Kardec. Isso não é verdade. A primeira base que temos, a referência que temos, é Allan Kardec. Mostramos que o próprio Kardec defendia o pensamento livre. E mantemos Kardec como referência. Será que Kardec tem pontos que merecem ser considerados até hoje? Muitos. Podemos, por exemplo, colocar os princípios de igualdade, liberdade, de justiça. Podemos colocar, por exemplo, a imortalidade da alma, a mediunidade. Agora, tem aspectos em que Kardec precisa ser discutido para repensarmos no mundo moderno? Possivelmente sim. Só poderíamos citar, por exemplo, um pequeno exemplo. Quando Kardec escreveu o livro A Gênese, ele acreditava que os astros giravam em órbitas circulares em torno do Sol. Hoje, qualquer menino, menina que faz o nível médio sabe que essas órbitas são elípticas. Então, ter Kardec como referência não significa repetir tudo o que ele diz nos seus livros. Temos que ter a visão crítica também ao trabalho de Kardec. Mas o eixo kardeciano é também o eixo do pensamento espírita livre. Segundo,
livre produção e expressão de ideias. Sendo uma visão laica, não há na visão laica, na visão livre, a ideia de que alguém põe uma ideia e todos obedecem. Não. Cada um de nós tem o direito de produzir conhecimento, produzir ideias, levar esse debate de ideias a todos. Um alerta sobre isso. Tem pessoas que pensam que ter liberdade para pensar e falar não traz responsabilidade nenhuma. Não é verdade. Quando temos mais liberdade de pensamento, temos que fundamentar a nossa ideia. Temos que justificar a nossa ideia. Ela tem que ter base. Isso é o pensamento livre. Não é qualquer invenção que alguém traga que nós vamos considerar como sendo espiritismo. Então, o pensamento livre prevê livre produção e expressão de ideias. Todos temos esse direito. Mas na hora que o Mauro vem aqui, todos vocês esperam que ele fundamente as ideias dele e não que traga ideias estapafúrdias. Terceiro tópico, progressista e progressivo. Por que progressista? Porque defende que nós devemos contribuir para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade. O ser humano precisa de cada vez mais condição para evoluir. Essa é a visão livre. E a sociedade também. Agora, progressivo significa que o próprio espiritismo tem que progredir, tem que se atualizar. À medida que a ciência se desenvolve, o espiritismo mantém diálogo com a ciência, ao invés de ficar escondido numa bolha. E nesse diálogo, ele progride. E a ciência também tem a contribuição do espiritismo. Quarto ponto, pluralista. É a ideia de que precisamos conversar com os mais diversos segmentos da sociedade. Segmentos culturais, segmentos religiosos, segmentos da ciência. O espiritismo não é um beco. O espiritismo é uma ciência para a modernidade. E esse diálogo é necessário. Quinto, humanista. O centro de nossa busca, o centro de nossos estudos é o ser humano, o desenvolvimento do ser humano. E não o contrário. O espiritismo não está preocupado com a vida após a morte. Ele informa, ele anuncia a vida após a morte, porque a preocupação dele é que nós tenhamos uma sociedade melhor, um ser humano melhor. Então, o nosso foco é o ser humano e não os desencarnados, ok? Esta visão que eu busquei trazer aqui de maneira sucinta e que, mais uma vez, quero reforçar que está aqui em debate com todos, traz alguns impactos, traz algumas consequências. Quero falar rapidamente sobre essas consequências. A primeira consequência. Nós temos a oportunidade de mudar as crenças que sempre tivemos. Algumas coisas que colocaram em nossas cabeças, que colocaram em nossas vidas, que a nossa razão absolutamente não admite, mas que nós aceitamos porque alguém um dia disse que assim era. Exemplo, um palestrante vem aqui e diz: quando uma mulher tem uma gestação com muitos problemas, isso significa que ela tem naquele novo espírito um inimigo do passado. O palestrante fala isso e você fica pensando: puxa, cada coisa que eu aprendo no centro espírita. Não. O que você deveria fazer diante de uma palestra dessa é dizer para si mesmo: eu não sou ignorante.
Eu não sou burro. Usamos a palavra burro aqui? Usamos. O espiritismo não é burro. Como pode uma pessoa falar um absurdo desses aqui numa palestra espírita? Então, a primeira atitude nossa, buscando o espiritismo livre, é dar oportunidade ao nosso raciocínio, à nossa razão, a razão que aprendemos todos os dias com a ciência, com a cultura, com a filosofia, e discutir o espiritismo junto com essa racionalidade do mundo moderno. Então, é uma mudança de atitude que a gente propõe. E também uma oportunidade para que qualquer pessoa possa fazer uma pergunta questionando aquilo que o palestrante estava dizendo. Isso é espiritismo. Segundo, a nossa relação com o mundo. Ao invés de pensarmos um mundo absolutamente amarrado e planejado pelo plano espiritual, passamos a perceber que o mundo é construído por nós. O mundo não é construído e posto por Deus. O mundo é construído por nós. Por que existem injustiças? Porque nós a construímos. Por que existe preconceito? Porque nós o construímos. Por que uma pessoa nasce pobre e a outra nasce rica? Porque nós construímos essa desigualdade. E cabe a nós corrigir esses problemas. Então, o espiritismo livre, ao invés de justificar as injustiças, ele luta contra as injustiças e pensa: não há justificativa divina para as injustiças. Então, ele dá ao ser humano protagonismo, dá ao ser humano a necessidade, a autonomia para fazer uma transformação do nosso mundo e da nossa sociedade. A Jacira vai trazer para vocês aqui agora 2 temas que podem ser repensados de acordo com essa visão, com a visão livre. O tema reencarnação e o tema adoração. Então é com grande satisfação que eu anuncio minha dama Jacira para vir falar. Muito obrigado por enquanto. Boa tarde, amigos. Bom, quero também reiterar aqui os agradecimentos que o Mauro já fez, a Paula, a Sam, pela gentileza de nos receber aqui carinhosamente, neste centro acolhedor, aos amigos que vieram aqui nos dar a honra de nos ouvir e trocar ideias com a gente, possivelmente. Agradecer imensamente ao João, nosso amigo já de tantos anos, que nos recebeu com tanto carinho aqui em Alcobaça. Foi uma alegria conhecer a cidade, está sendo uma alegria estar aqui com vocês. Vamos conversar, então, um pouquinho. O tema da nossa palestra é: que espiritismo desejamos? Então, já deu para perceber um pouquinho nessa introdução do Mauro. Espero que o nosso acento brasileiro não prejudique a compreensão aí. Bem, deu para perceber aí na introdução que o Mauro fez que nós estamos aqui abrindo uma discussão sobre a possibilidade de elegermos um espiritismo para seguirmos, estudarmos e praticarmos. E por que nós estamos propondo essa questão? Porque qualquer leitura que nós façamos, ela suscita diversas interpretações, não é assim? Há quem diga que um livro não traz exatamente o que o autor quis passar, mas um livro traz exatamente aquilo que você consegue extrair na leitura. Por quê? Porque cada um que lê interpreta de uma forma diferente. Bom,
Estamos aqui tratando de um tema comum para nós todos, que é o Espiritismo. Mas, como toda filosofia, teoria, doutrina, tudo que está escrito suscita diversas interpretações. O Mauro já falou que nós estamos propondo fazer uma releitura, que nós estamos propondo revisitar aquilo que nós sempre pensamos sobre espiritismo. O que é reencarnação? O que pode ser reencarnação nessa releitura do espiritismo? No nosso ponto de vista, reencarnação pode ser interpretada como o significado de justiça e misericórdia. Seria o resumo de reencarnação. Por que justiça? Porque cada pessoa renasce ou nasce numa nova encarnação na condição que conseguiu reunir em existências passadas, trazendo consigo o patrimônio que construiu em vidas passadas. Isso é justiça. Não tem nenhum favor, não tem nenhum demais. Nasce com a condição moral e intelectual. Condição moral e intelectual, porque o Mauro falava há pouco das injustiças sociais, das diferenças sociais, que aí já leva à necessidade de um estudo e de uma outra interpretação. Estamos falando em patrimônio moral e intelectual. Cada um nasce com o seu. Isso é justiça. Mas é também misericórdia. Por que misericórdia? Porque nós fazemos da nossa existência aquilo que nós queremos. Não temos o livre-arbítrio, então podemos fazer na nossa existência o que queremos. Ah, mas eu programei antes dessa existência que eu faria só coisas boas. Faria isso, aquilo outro. E cheguei aqui nessa minha nova existência, tive a oportunidade de flautear um pouquinho aqui, flautear um pouquinho ali, passei a existência e não fiz nada de bom. O que vai acontecer comigo? Eu terei uma nova oportunidade, certamente. Mas aí eu venho de novo, vou flautear mais um pouquinho, acabo a existência e não construo nada de bom outra vez. E o que vai acontecer comigo? Certamente eu terei mais uma oportunidade. E se eu jogar fora 50 existências? Eu terei uma nova oportunidade. Mas e se eu jogar fora 100 oportunidades? Certamente eu terei nova oportunidade. Por quê? Porque na lei de justiça espírita que nós estudamos, não há penas e não há castigo, há oportunidade, há uma nova reencarnação. Mas e aí? E aí, o que vai acontecer comigo se eu não fiz nada de bom? A pressa é minha. Eu não vou nascer com o patrimônio moral e intelectual que eu construí. Se eu não construo nada, eu não tenho nada. Nós carregamos conosco uma espécie de bolsa de canguru invisível que está no espírito. E ali a gente põe o que a gente quiser. Só que essa bolsa é intransferível. Ninguém carrega do outro. Então, se eu não coloco coisas boas na minha bolsa, eu vou sempre nascer carregando a bolsa com aquilo que eu pus dentro. Mas eu vou ter mais oportunidade, vai, 100, 50, 500, 1000 oportunidades, a pressa é minha. Não há castigo, não há prêmio e não há castigo, há justiça. Mas há misericórdia também, porque nós temos outra oportunidade. Ao invés do castigo, do fogo do inferno, do umbral lá para onde a gente vai, a semelhança, né? Porque há uma interpretação do espiritismo que cria um lugar tenebroso, do jeitinho do inferno. Se você não for bonzinho, te jogam lá. E você vai ficar lá naquele inferno nebuloso. Não, o inferno está dentro de nós mesmos. A gente vive diariamente o céu ou o inferno conforme as nossas conquistas ou conforme as nossas burradas. Então,
Nós temos que ler o Espiritismo de forma que a gente possa aproveitá-lo para o nosso crescimento. É certo que somos espíritos imortais, não precisamos ser salvos. Há uma interpretação do Espiritismo que a gente precisa se salvar, mas nós não estamos perdidos, nós não estamos condenados. Nós temos que evoluir, aprender, crescer, libertarmos-nos da nossa ignorância, dos nossos vícios, do nosso egoísmo, da nossa inveja, porque tudo isso faz a gente viver um inferno vivo diariamente com os problemas que a gente cria a partir desses vícios. É disso que nós precisamos nos libertar. E para isso nós necessitamos de oportunidade. E a reencarnação é para nós oportunidade. Mas então, o que isso significa, que isso traz de consequência? O ser humano deve ater-se ao presente, atentar-se ao presente e ao futuro, porque não está atrelado à culpa e ao passado, às penas. É um equívoco nós vivermos pensando no passado, nos erros do passado, como se nós estivéssemos condenados a penas terríveis em função dos erros praticados no passado. Nós temos o hoje. Há quem diga que não existe nem o passado nem o futuro, existe hoje. E se nós refletirmos muito sobre isso, a certeza, a convicção absoluta que nós temos é do hoje. Por isso que alguém diz, a hora é agora, vamos aproveitar o momento. O ontem já foi, já passou. Amanhã não sabemos o que será. Será? Haverá? Então vamos aproveitar o hoje. Mas nós, espíritas, trabalhamos na perspectiva do presente e do futuro. Vamos trabalhar hoje com os recursos que temos para viver um futuro melhor. Então, nós pensamos que devemos interpretar a reencarnação, a encarnação, como oportunidade de crescimento. Mas crescimento o quê? Individual? Só meu? Vou fazer a reforma íntima. E tem gente que faz uma reforma tão íntima, que fica só com ele mesmo, né? Vamos pensar numa reforma pessoal, familiar, social, né? Uma reforma que envolve o outro, porque a gente não vive sozinho, nós vivemos em sociedade, ninguém vive sozinho. Então, se nós formos lá na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, a resposta na parte final diz que o objetivo da encarnação é colocar o ser humano em condições de fazer a sua parte na obra da criação. Nós não viemos aqui a passeio, nós estamos aqui para construir um mundo melhor. Como é que nós vamos construir um mundo melhor se nós pensamos somente em nós, né? Então, ver a existência, a encarnação, como uma oportunidade de melhorar o ambiente onde nós vivemos, em pensar que o que é bom para mim é bom também para o outro, desejar algo que eu gostaria de ter para mim, também para o outro. Mas a gente, às vezes, entra numa neura de ser bonzinho e se esquece que a gente não considera o outro nessa esfera de bondade que a gente imagina viver. Sai de uma casa espírita onde a gente convive fraternalmente e não enxerga o outro que está com problema familiar, o outro que acabou de saber que o filho está envolvido no uso abusivo de álcool e drogas, o outro que acabou de ter uma notícia de câncer. E a gente ignora tudo isso porque nós estamos ensimesmados na nossa santidade, em torno de nós mesmos, olhando para todo o bem que nós já somos. E não somos capazes de enxergar o outro. Que bem nós podemos fazer se nós não enxergamos o outro? A felicidade do outro é o maior bem que a gente pode fazer. Não há nada que produza maior felicidade em nós do que o bem do outro que a gente possa proporcionar. Mas se não consideramos o outro, a gente realmente não faz nada de bom. Porque aquilo que a gente faz de bom só para nós mesmos não é exitoso, né? Não
não produz, não floresce, não atinge. Então, por que nós reencarnamos? Nós reencarnamos porque nós existimos. É por isso que nós reencarnamos. Então, dentro daquilo que o Mauro falava, que a gente precisa desmistificar algumas coisas, colocar na nossa cabeça, por exemplo, você nasceu para pagar dívidas do passado. Será? Todo mundo é imperfeito, todo mundo teve vivências não muito boas no passado. Todo mundo nasceu só para pagar dívida do passado. Nós nascemos para aprender e crescer, para melhorar, para evoluir, para fazer um mundo melhor. É para isso que nós crescemos. Não vamos viver em função do passado, vamos olhar para o futuro. Outra coisa errada que a gente faz é dar diagnósticos da vida das pessoas. Fulano está passando por isso, por quê? E aí a gente taca-lhe uma sentença. Vou dar aqui 2 exemplos da importância da gente mudar o nosso olhar. Conheci uma moça espírita, a mãe era espírita, ensinou para ela que o que ela tinha que sofrer nessa vida, ela tinha que sofrer, porque se ela não sofresse, ela passaria por isso tudo na existência que vem outra vez. Então ela se casou e apanhava do marido. Apanhava muito do marido, apanhou durante 11 anos, porque ela pensava o seguinte: se eu largar esse marido, ou qualquer coisa que eu faça, eu vou ter que nascer para viver com ele outra existência. Então, eu já estou apanhando agora, apanho até o fim nesta, assim eu me livro dele já nesta, né? Vamos tentar mudar o olhar. Se ela não pensasse isso, que ela nasceu para pagar dívidas do passado, que ela devia para esse marido e tinha que apanhar dele para pagar dívidas do passado, logo no início do casamento, ela poderia ter reagido, poderia ter contribuído para a evolução daquele homem, poderia ter construído um casamento mais digno, poderia ter contribuído para uma formação melhor dos seus filhos. O que aconteceu com ela? Apanhou durante 11 anos, não aguentou mais, separou. Um para um lado, outro para o outro, ela não ajudou nada esse marido. Os filhos saíram traumatizados. O que adiantou esse ensino espírita para ela? Pensar que ela devia do passado e que se ela não aguentasse, ela ia ter que viver numa outra existência. E se ela tivesse pensado que a vida é para viver da melhor forma, ajudar o outro, ajudar-se a si mesmo, aproveitar a existência para crescer. Outro exemplo. Conheci uma moça linda, pianista, de uma família muito economicamente bem, casou-se com um rapaz muito bem situado economicamente, estudado, uma família, um casal lindo. Casaram-se, foram passar a lua de mel em Paris, voltaram para o Brasil e engravidaram, primeira filha. A menina nasceu com um problema gravíssimo, uma disfunção neurológica gravíssima. Era uma criança especial e não tinha o que fizesse aquela criança parar em pé, ter o comportamento normal de um bebê. Logo desconfiaram que a menina era especial e tinham bastante dinheiro, procuraram todos os recursos possíveis, saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos, lá encontraram um médico especializado, diagnosticou a enfermidade da menina. E o médico disse a eles: olha, lá no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, há um médico que trata essa enfermidade. Era uma enfermidade rara, sua filha nunca vai ficar normal. Sua filha é especial, ela tem essa síndrome e tal, mas há tratamento, ela vai ter uma condição melhor de vida e vocês não precisam vir para os Estados Unidos. Há um médico lá no Rio de Janeiro. Esse casal voltou ao Brasil, foi ao Rio de Janeiro, conheceu esse médico. Sabe o que eles fizeram? Eles moram no interior do estado de São Paulo, está lá. Para quem quiser conhecer, na cidade de São José do Rio Preto, o trabalho se chama Renascer. Eles instituíram uma organização para dar assistência a todas as mães pobres que têm filhos com essa doença, com essa anomalia, com essa síndrome. Evidentemente,
alguém, apressadamente, no movimento espírita, deve ter dito: a Márcia e o marido estão pagando alguma dívida do passado para ter essa filha assim. E eu diria, sem medo de errar, com muita convicção, a Márcia e o marido são espíritos evoluídos que receberam essa filha para dar um exemplo à sociedade, para fazer um trabalho grandioso, instituir esse trabalho, assistir a todas essas mães pobres que não teriam jamais condições de acessar esse serviço de tratamento. Para mim, é um casal evoluído, que veio aqui com uma missão diferenciada. Mas é só um chute, eu não sei. Quem de nós pode dizer por que a Márcia e o marido receberam essa filha especial? Nós não temos o direito de olhar para uma pessoa que teve um filho que nasceu sem braço e dizer que essa pessoa teve esse filho que nasceu sem braço porque na outra existência ela fez alguma coisa de mal para o braço de alguém. Isso é diminuir a grandeza da lei divina, que é sábia. Na época da talidomida, muitas mães, no período de gestação, tomaram a talidomida sem saber e os filhos nasceram sem uma perna, sem um braço. Eles nasceram sem uma perna, sem um braço, por conta do atraso humano, da ciência, que não entendeu que não podia dar talidomida para as mães gestantes ou porque elas estavam pagando o pecado de outra vida. Então, muitas vezes, a nossa resposta é não sei. E a gente não tem que ter a pretensão de dizer que sabe tudo, porque não sabemos. Não temos todas as respostas. Mas uma nós temos. O Espiritismo tem uma grande contribuição a nos dar. A nossa vida pode ser muito melhor a partir desse conhecimento, que nos favorece, ensinando-nos que somos espíritos imortais, que temos a existência como oportunidade, que precisamos aproveitar essa oportunidade para aprender e crescer, fazer todo o bem que possamos fazer, porque tudo o que fazemos, de bom ou de mal, é para nós mesmos que fazemos. Portanto, quanto mais pressa tivermos em fazer um bem, melhor para nós mesmos. Não é para o outro que fazemos, é para nós mesmos, né? E uma outra consideração que podemos fazer aqui, muito rapidamente, porque meu tempo já foi, é sobre a forma de adoração a Deus, né? Nós temos também uma crença que vem de milhares de anos em um Deus que foi passado para nós de geração em geração e a gente vem acreditando naquilo que nos passaram. Mas nós temos o direito de pensar, parar para refletir se nós estamos pensando em algo que faz sentido para a nossa vida, quando nós acreditamos em Deus. Em que Deus acreditamos, afinal? Né? Na cultura ocidental, nós acreditamos naquele mesmo Deus cuja adoração começou lá no Deus invisível, Jeová, aquele Deus dos cristãos que era a força, a tradição, aquele Deus que fez o sol parar por 3 dias para que o povo judeu ganhasse a guerra contra os filisteus. Então, esse Deus, força, poder, é o Deus no qual nós somos acostumados a acreditar. Tenho a impressão que o Espiritismo nos ensina a acreditar no Deus amor. A gente não para pensar nisso, que nós temos que nos desapegar um pouco daquela crença no Deus força, o Deus que dá e tira, que premia e que castiga. Eu tive uma irmã que morreu de câncer. E um dia, essa minha irmã me disse o seguinte: Jacira, por que será que Deus colocou essa doença em mim?
eu olhei para ela e disse assim, minha irmã, você acha mesmo que foi Deus que colocou essa doença em você? Ah, claro! Claro que foi. Eu não acredito que Deus colocaria um câncer em alguém. É uma doença muito cruel. Eu prefiro acreditar que a gente come muito agrotóxico, que nós comemos produtos industrializados, que nós tomamos muito sol, que a gente não cuida dos produtos que nós usamos na nossa casa, nos nossos alimentos, etc., e que a gente constrói aquilo que o Mauro falou agora há pouco. A gente não se vê como protagonistas da nossa vida. A gente ainda acredita nesse Deus poder e força, que dá e tira, que premia e que castiga, e que salva, como se a gente estivesse perdido, condenado. Né? E a proposta, a meu ver, que nós deveríamos adotar seria uma proposta de um Deus amor. E é possível a gente pensar assim. Vamos colocar um paralelo entre duas possíveis visões espíritas de Deus. Por um lado, a gente pode estar alinhado com aquele Deus histórico que nós aprendemos na cultura judaico-cristã. É o Deus fiel, a gente vê lá nas plaquinhas do carro, Deus é fiel. A gente não sabe bem o que significa isso, mas está lá escrito, Deus é fiel. Todo-poderoso, Deus é força, Deus é poder. Mas nós podemos acreditar no Deus que é inteligência suprema do universo. O que significa isso? A gente para pensar no que significa inteligência suprema do universo. Se a inteligência suprema do universo é amor, se amor não é pena, não é castigo, não é ódio, não é doença, não é vingança. Vamos começar a refletir sobre essas coisas. Podemos pensar num Deus que premia e castiga, num Deus que é amor. Mesmo sabendo que esse Deus força, em nome desse Deus força, há se praticado tantas injustiças, na maioria das vezes a gente prefere acreditar nesse Deus. Exemplo, vou fazer uma viagem de carro. O que é que eu faço se eu estou alinhada com esse Deus poder e força? Eu penso assim, com Deus eu posso tudo. Senhor, proteja a minha viagem. E vou. Mas se eu penso num Deus, inteligência suprema, o que eu tenho que fazer? Eu vou verificar os pneus, eu vou ver se eu tenho combustível suficiente, eu vou verificar os freios, eu presto atenção ao trânsito, eu não passo da velocidade permitida, eu não ultrapasso em lugar proibido. E se eu acredito no Deus força e poder, eu digo, Deus, meu filho vai prestar uma prova, essa prova é muito importante, alto lá, Deus, vê lá o que você vai fazer, protege meu filho lá. Eu e o Mauro estivemos esses dias com uma amiga que nos contou o seguinte, a mulher do meu filho saiu de casa, eu peguei meu carro e orei e disse, Senhor, eu não aceito separação na minha família. Ela dizia e batia na mesa. Comentei com uma hora, ela dá ordens a Deus. Senhor, eu não aceito separação na minha família. E eu perguntei a ela, você disse isso ao seu filho? Se a sua nora pegou a mala e saiu de casa, o que você disse ao seu filho? Ah, meu filho é muito bom. Foi a resposta dela. Se eu acredito num Deus inteligência suprema, eu digo ao meu filho, estude. Estude. Estude muito, se você tem uma prova difícil. O Jaci Regis escreveu que a aceitação de um Deus moral é mais difícil do que a de um Deus mecanicista. Exige mais de nós. Eu preciso parar, porque minha hora já deu. Mas nós podemos conversar um pouquinho mais sobre um Deus moral.
como estabelecer essa relação com Deus, como nos desapegarmos de um Deus salvador, depende muito da visão sobre o propósito da vida. Se eu pensar que a vida, eu vim aqui nessa vida para sofrer, eu vim aqui para pagar pecado e, portanto, para sofrer, eu vou precisar de um Deus que salva, né? Mas se eu pensar que eu vim aqui para aproveitar as oportunidades que a vida me dá para aprender e crescer, possivelmente um Deus, inteligência suprema do universo, me bastará. Muito obrigada, estamos aqui à disposição, se for possível ainda, para algumas perguntas. Obrigada a nós, obrigada a nós. Sim, realmente, no fundo, enquanto estão a pensar na participação, nas perguntas, etc., eu estava a ouvir a Jacira e estava a pensar, no fundo, isto tem muito a ver com a interpretação, tem a ver com a nossa construção, com a interpretação que nós damos, não é? Ao que está contido na doutrina, porque muitos dos exemplos que ouvimos agora, no fundo, são variações, derivações, deturpações, não é? Porque, por exemplo, Vem aqui, Mauro, por favor. Estou-me a lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, que naquela fala de Jesus sobre o divórcio, ele próprio disse, olha, ele foi tão claro, não é? Não se separe de Deus, quer dizer, já está. O que de fato já está separado. Exatamente, porque foi aqui falado 3 vezes salvando no divórcio. E é uma coisa que nos pode tocar a todos, ou porque conhecemos alguém, ou já passámos pela situação, por aí fora. É algo bastante comum na vida atual. No fundo, o coração já não estava lá. Exato. A situação já tinha acontecido de facto. Nós estamos a falar da lei civil, certo, de legalizar a coisa, não é? Porque o coração, a falta do amor já existia. Portanto, tem a ver com as interpretações que lhes damos. O próprio Jesus disse isso. Perfeito. Felizmente, o que é que eu noto? Eu noto que para nós, eu estou a falar da minha opinião pessoal, não é? Para nós, a forma como nós temos tido a bênção de crescer no espiritismo vem muito na linha da progressão. Sempre. Toda a interpretação é o oposto de castigadora. É de responsabilizadora, uma vez quanto mais conhecemos, maior a nossa responsabilidade. Eu estava a ouvir a Jacira a fazer a explicação e estava a lembrar do nosso cursinho à quinta-feira, quando fazemos ali a autoestrada. Quando nós fazemos a autoestrada à quinta-feira, para falar nas leis divinas, uma autoestrada com várias faixas, não vamos com uma japonesa que tem muitas. Mas uma autoestrada assim com 3 faixas, no mesmo sentido, não é? Onde nós temos a faixa separadora central e temos aquelas bandas sonoras que nos estamos a afastar do caminho. Então nós vamos a progredir, nós estamos a avançar na vida, fazendo uma analogia com a nossa vida, não é? Nós estamos dentro da autoestrada, que são as leis divinas, que nos condicionam, o livre-arbítrio condicionado à nossa medida. Então nós vamos ter nos avisos, devemos circular o mais à direita possível, mas ninguém circula o mais à direita possível, vamos andando por ali. Nas outras faixas, depois, se não respeitarmos, vamos parar e bater na faixa separadora central. É um embate maior, já a coisa vai mal, não é? Aí já abusámos muito. Mas quando vamos nos avisos mais suaves, aquele som, não é? Aquele som do teca-teca-teca do Sim. São aqueles avisos que nós, rebeldes, espíritos rebeldes, na fase em que nos encontramos ainda da nossa construção, teimamos em não estar atentos, em não religarmos, em não nos responsabilizarmos e desobedecermos. Ao desobedecer vem a consequência má, porque quando obedecemos vem a consequência boa, não é? É muito libertador o espiritismo, de facto. Nós realmente aqui temos a bênção de conseguir estar nas boas interpretações, ou nas interpretações mais que nos auxiliam mais. Certo. Outra questão que eu me lembrei, se me permite, foi a questão do umbral. Nunca Allan Kardec falou no umbral, verdade? Sim. Nunca. O umbral tem a ver com uma experiência de um determinado espírito que vai partilhar a sua experiência. A partir daí a coisa foi, vários referiram e o nome ficou, não é o umbral, aquela passagem estar ali de baixo. Faz sentido, mas no fundo isto tem a ver com as derivações e as diferentes interpretações que nós fazemos
no mesmo, não é? Com as experiências de cada espírito. E se me permite também uma contribuição sobre esse tema que você tocou, Também. Eu acredito que tem um outro componente aí. Sim. Porque nós a maioria de nós, somos herdeiros de outras religiões. Sim. E há um certo apego aos símbolos, aos ritos, às práticas. Então, há quem faça casamento espírita, mas não existe essa prática no espiritismo. Há quem faça uma cerimônia semelhante ao batismo. E também, para se assemelhar, existe o paraíso e o inferno. Então, vamos pensar em algo que tenha uma certa analogia. Mas a verdade é que se nos sucede algo trágico nessa existência, e às vezes passa, quem de nós está livre de um tormento na vida, a gente vive um verdadeiro inferno, às vezes. Uma situação terrível da qual nós gostaríamos de nos libertar e aquilo nos dói na alma, como se a gente estivesse vivendo momentos terrivelmente sofridos. Isso é um inferno, né? É um sentido figurado, que muito possivelmente o espírito relatou daquela forma, né? Eu me sentia no lodo, eu me sentia num lugar escuro, e aí logo já se divulgou como se existisse um lugar circunscrito no espaço chamado umbral, São, né? as nossas interpretações, não é? Sim. Até porque nós trazemos de nós para o local para onde vamos e damos as nossas interpretações. É muito difícil conseguirmos ser ou puristas ou conseguir saber tudo ou enxergar a essência. Daí Allan Kardec ter desmistificado a ideia circunscrita de um céu e do inferno no livro O Céu e o Inferno. Sim. Efetivamente, o céu e o inferno existem dentro de nós. Não há claro. um lugar circunscrito, geograficamente definido, que seja aqui é o céu e ali é o inferno. Portanto, no livro O Céu e o Inferno justifica precisamente Exatamente. Essa ideia pré-concebida. Se me permite, pois não. Muitas vezes o inferno também é criado por nós pela falta de conhecimento. Também. Temos muito uma coisa, mas não sabemos como chegar a ela e vivemos naquela ânsia, vamos lá, naquela coisa e torna-se um inferno. A senhora quer falar? Eu só queria dizer uma coisa que me veio à cabeça, assim, eu sou muito ignorante nestas coisas ainda, mas aqui há uns tempos eu li um livro, a dona Hilda, e estava a falar nisso, o Nosso Lar. Nosso Lar, André Luiz. Então, aparecia uma descrição do umbral. E aparecia também a referência ao facto de haver cães que ajudavam no resgate de espíritos humanos. Ou seja, os cães, eu peço desculpa. Por favor. Os cães seriam capazes de distinguir entre os espíritos humanos, os espíritos sofredores, e dizia lá no livro uns monstros repugnantes. E o que é que foi isso para mim? O umbral é uma criação, é uma construção de nós, das nossas mentes, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, e nós ficamos encerrados nisso. Portanto, isso não é nada físico, não é um lugar físico para onde nós possamos ir. É o fechamento da nossa mente ao que está fora e o mergulho na tristeza, na infelicidade,
constrói isso, é uma construção humana. Essa foi a sensação com que eu fiquei depois da... Posso comentar com ela? Pode, Qual o seu nome, por favor? Luísa. Luísa, você está nos dando uma chave para buscarmos uma reflexão sobre tudo que lemos. E é isso que é exigido no Espiritismo Livre. O que são os livros de André Luiz? São livros de um espírito que se comunicou através de um médium sobre alguns assuntos. Essas revelações de André Luiz, em geral, têm grande valor. Por exemplo, quem pegar o livro, quem apanhar o livro, como dizemos aqui, quem apanhar o livro nos domínios da mediunidade, eu estou falando nos domínios da mediunidade e não naquele que é mais citado, que é mecanismos da mediunidade. Nos domínios da mediunidade, aqueles relatos de reuniões mediúnicas trazem grande lucidez sobre o que ocorre no plano espiritual. Porém, vários outros livros de André Luiz representam apenas a percepção, o sentimento, a visão que ele teve daqueles fenômenos. Então, por exemplo, quando cada um de nós for morrer, teremos cada um o nosso inferno, o nosso purgatório, a nossa percepção, porque Kardec disse isso, a senhora explicou muito bem. Está em cada um de nós aquilo que vemos. André Luiz viveu a seguinte experiência. Ele ficou um tempo numa espécie de perdidão, sem saber o que estava ocorrendo. Ele relata isso. Até que um dia, Clarencio o chamou. Diga, vem comigo. A minha interpretação, e por isso vale ler o que André Luiz diz, é que aquela experiência dele é só dele, não é de ninguém. E o Clarencio provavelmente estava lá há muito tempo, mas ele só entendeu naquela hora que o Clarencio o estava chamando. Cada um vai viver uma experiência. Então é evidente que o umbral não é em cima do Rio de Janeiro, não é uma colônia que existe realmente. Tudo isso são criações, percepções de André Luiz. Alguns espíritos que vieram depois, que quiseram dar continuidade a André Luiz, criaram igrejas no nosso lar, criaram uma arquitetura em nosso lar, criações de alguns espíritos. Como Kardec como Kardec lidaria com isso? Como ele lidou com a casa de Moser, que aparece na Revista Espírita. Ele disse, olha, teve uma revelação de um espírito que disse que era Moser. E esta é a figura que ele desenhou da casa dele. Em nenhum momento Kardec achou que necessariamente era o Moser, muito menos que a casa do Moser era aquele conjunto de traços que são completamente sem sentido. Kardec tinha lucidez de que tínhamos que ouvir muitos espíritos para aprender alguma coisa. A minha opinião, sinceramente, é de que os livros de André Luiz são uma contribuição. Mas nós precisamos confrontar as ideias dele com de outros espíritos. Isso que está faltando. Não sei se a senhora concorda com isso. E eu, em relação ainda a isso, eu até costumo, às vezes há pessoas que estão no livro para ver, por acaso agora não está, quando está, há quem gostava de ver pela primeira ou pela segunda vez e não conhece nada do doutrina espírita, mas tenho ouvido falar neste livro que é contrário a este livro. A primeira coisa que eu digo é o que eu menos aconselho. Porque só quando a pessoa já consegue fazer uma triagem e uma interpretação mais lógica dentro da doutrina espírita, é que deve ler aquele livro. Eu própria já tinha lido logo no início, quando adentrei no espiritismo, e pus outro lado, porque estavam a baralhar as ideias dentro daquilo que eu lia noutros livros e dentro daquilo que eu ouvia, e pus o livro de lado. Só quando já tinha 10 anos de estudo do espiritismo é que agarrei então no livro Nosso Lar e fui lê-lo, mas já fazendo as interpretações que eu entretanto tinha aprendido
com o estudo prévio que já tinha feito. Não aconselho a quem começa a ler alguma coisa sobre o espiritismo, a aprender ou a estudar, começar por um livro como o nosso lar. São, se me permite, a propósito dessa sua fala, que eu quero até parabenizá-la, acho que perfeita, nós adotamos a seguinte orientação. Kardec fundou o Espiritismo. Há quem atribua a Kardec o simples papel de codificar. Nós entendemos que o Kardec fez muito mais. Kardec quis saber o que eram aquelas mesas girantes, ele foi estudar, ele analisou infinitas comunicações mediúnicas e ele elaborou a filosofia espírita. Esse é meu entendimento, acho que o que nós adotamos é esse entendimento. Ele é o fundador do Espiritismo. É um gênio, basta ler o Livro dos Espíritos para ver a genialidade dele nas perguntas, porque muito mais sábio é quem sabe perguntar, né, para extrair do respondente aquilo que queria entender. E, portanto, como fundador, codificador, iniciador, seja lá como se queira atribuir a ele a tarefa, ninguém melhor do que ele para dizer o que é o Espiritismo. E ele diz em um livro pequenino chamado O que é o Espiritismo. E deve ser indicado. E nós costumamos dizer por que é que as pessoas não leem e não recomendam e não têm em suas bibliotecas um livro chamado O que é o Espiritismo. Se querem saber o que é o Espiritismo, leiam o que disse Kardec sobre o que é o Espiritismo. Mas mais do que isso, neste livro, O que é o Espiritismo, ele faz uma sugestão de sequência de leitura. Ele diz: quem quer estudar o Espiritismo, comece por este livro. Leia depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois leia o Evangelho, depois a Gênese, depois o Céu e o Inferno. Então, ele dá ali uma sequência. Então, não há outro caminho. Quem quer conhecer o Espiritismo, comece lendo o que é o Espiritismo, depois o que é o Livro dos Espíritos. Perdão, o Livro dos Espíritos, né? Mas, infelizmente, você tem razão, muita gente quer conhecer o Espiritismo lendo livros psicografados. E concordo inteiramente. O livro psicografado é de autoria do espírito, né? É a percepção daquele determinado espírito. Então, primeiro a gente tem que conhecer a teoria espírita, que está ali nos livros do Kardec, na revista espírita, não é o Pentateuco, né? Não são os 5 livros. Tem a revista, tem outros livros. Então, vamos estudar o espiritismo. E a gente pode ler qualquer livro, a gente já vai ter discernimento para fazer essa leitura que você sugere. E acho que estamos bem, né? É isso precisamente que nós sugerimos às pessoas mesmo. Excelente. Dizem: olha, eu estou completamente em branco, gostava de seguir. Nós sugerimos precisamente começar pela aprendizagem. Até temos tido um resumo das leis dos fenómenos espíritas. Começamos, que é mais pequenino, para as pessoas se irem integrando, e depois o livro o que é o Espiritismo, e depois andam para o livro dos Espíritos e começar pelos livros da codificação, às vezes pelo Pentateuco, porque as pessoas, quando veem aquele calhamaço, o livro da revista espírita, há muita gente que se retrai. Não só porque é um livro mais complexo, não é? Como também é mais caro. É assim mesmo. Mas, pelo menos, os 5 de codificação, os 6, contando com o que é o Espiritismo, nós aconselhamos que, antes de irem para os livros... Como base, né? Ou até para aqueles que são, muitas vezes, histórias, nós aconselhamos realmente, primeiro leiam os livros da codificação. Só um último recadinho, mais uma vez, convidar a todos para baixar esses livros. Que bom. Estamos à disposição para discutir o conteúdo deles que tem a ver com tudo isso. Muito obrigada. Obrigado, minha parte. Obrigada. E é muito gratificante porque nós, mais uma vez, temos aqui à nossa disposição a informação de que Espiritismo é isto mesmo. É aprendermos a pensar por nós, usarmos de bom senso,
nós temos um medo da mudança, não é? Nós temos um medo da mudança. Abrirmos à vida, abrirmos ao conhecimento, abrirmos às ofertas que existem até para comparar, e também foi aqui apresentado a esse nível. Se nós não estudarmos e se não nos abrirmos também a outras formas, nós não temos termo de comparação e não aprendemos também a pensar por nós, não é? Nós não aprendemos. Né? Exato. E então já temos aqui uma série de conhecimento que nos vai auxiliar nas escolhas que temos a fazer, lembrando-nos sempre que cada um de nós irá reter e interpretar de acordo com quem é na construção que fez de si próprio até à presente data, porque nós estamos sempre em desenvolvimento. Então aqui está um excelente contributo por estes novos amigos para nos transformarmos cada vez mais e crescermos cada vez mais. Sempre o progresso. Bem-ajam, muito obrigada. Foi um prazer ter-vos aqui connosco e podermos realmente ouvir-vos e estudar, e já está aqui muito trabalhinho para fazermos. Satisfação nossa. Obrigada. Olhem, queridos amigos, agora vamos nos despedir. Como sabem, todos os sábados é diferente. O Espiritismo é assim mesmo. Vamos convidar-vos a fazermos uma prece de encerramento e para a semana cá estaremos. E aproveitando até o tema de hoje, vão às casas espíritas, vão aprender, dirijam-se. Pessoalmente é completamente diferente. Online é uma bênção, é uma benesse que nós tivemos agora, que foi uma oferta de termos que ter ficado confinados, portanto algo de mau que ultrapassámos e criámos algo de bom e perdemos a vergonha e os medos e superámos a nós próprios e viemos assim para o mundo, ficámos online, mas não se compara à aprendizagem que é feita na casa espírita, às amizades que se fazem e, como dizia Kardec, casas espíritas pequenas onde nós sabemos quem entra, conhecemos, olhamos para a pessoa, percebemos se ela está melhor, se está pior, então vamos ter um cuidado maior com aquela pessoa que hoje aparenta precisar ali de mais um miminho. Pronto. Fica aqui o desafio. Felizmente, Portugal, sendo pequenino, já tem muitas casas espíritas. É outra coisa extremamente gratificante. Compareçam, vão, estudem. Fica realmente o convite. A todos vós que em ambos os lados nos ouvem, ambos os lados, não estou a falar agora do lado espiritual, estou a dizer online, estou a dizer aqui fisicamente a nossa imensa gratidão. Vamos nos despedir até à próxima semana, mas vamos orar em primeiro lugar, agradecendo ao nosso Criador, a este Pai maravilhoso de amor, que aqui foi hoje tão bem oferecido, tão bem e detalhadamente justificado, apresentado desta forma, com conteúdo que nos leva a fazer a nossa própria análise e utilizarmos do bom senso na sua interpretação, no seu conhecimento. Este Pai que nos ama incondicionalmente. Louvamos-te, Pai, porque nesse teu amor, em cada fase em que nos encontramos de desenvolvimento, nos acompanhas. Nunca estamos apartados de ti. Somente o fazemos da nossa parte, jamais da tua. Louvamos-te, Pai, porque colocaste em nós todas estas sementes de luz e muitas mais que ainda não soubemos desabrochar e florescer. Auxilia-nos em cada etapa do nosso percurso, como tens feito até agora, impulsionando-nos cada vez mais ao progresso, ao abrir-nos ao conhecimento das tuas leis, do teu imenso amor, que ainda nos é tão difícil de interpretar e de sabermos valorizar. Entregamo-nos em confiança para que se cumpra a tua e não a nossa vontade, na certeza de que todos nós, individual e coletivamente, somos convidados a participar na tua obra, na fase em que nos encontramos com a responsabilidade que já podemos arcar. Louva-nos, pois, também tu, Pai, com as tuas bênçãos de luz,
para que no regresso aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, aos grupos que frequentamos, às nossas amizades, também perante os familiares mais alargados e principalmente perante aqueles que não nos amam ou a quem nós ainda temos dificuldade em amar. Auxilia-nos na compreensão de que lá mais à frente seremos todos amorosamente amigos, fraternos, trabalhando em equipa por um mundo melhor. Muito obrigada. Que o regresso aos nossos locais, de onde viemos, seja de paz, de luz e para usar muito todas estas sementes que aqui viemos buscar. Muito obrigada.